Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Hoje, vamos meditar sobre o capítulo 5 do Evangelho de Lucas, um texto que nos apresenta o chamado dos primeiros discípulos, a autoridade de Jesus sobre a natureza e as enfermidades, e a sua disposição de transformar vidas. Este capítulo nos ensina sobre a obediência à voz de Deus, o poder de Cristo para restaurar e perdoar, e a necessidade de deixar tudo para segui-lo. Se esta mensagem edificar sua vida, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever neste canal para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Agora, abramos nossos corações e ouçamos o que o Senhor tem a nos dizer. Este capítulo pode ser dividido em 3 partes principais: a pesca milagrosa e o chamado dos discípulos, a cura do leproso e do paralítico, e o chamado de Levi. 1. A pesca milagrosa e o chamado dos discípulos, versículos de Números 1 a 11. Jesus estava à beira do lago de Genezaré, onde uma multidão se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ele entrou no barco de Simão Pedro e ensinou a partir dali. Após terminar, disse a Pedro: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar, versículo de número 4. Pedro respondeu que haviam trabalhado a noite toda sem sucesso, mas, por causa da palavra de Jesus, lançaria as redes. Para a surpresa deles, a quantidade de peixes foi tão grande que as redes começaram a romper-se. Diante desse milagre, Pedro se prostrou e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador, versículo de número 8. Mas Jesus respondeu: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens, versículo de número 10. Essa passagem nos ensina que a obediência à palavra de Deus sempre traz resultados sobrenaturais e que, quando reconhecemos nossa pequenez, Jesus nos transforma e nos convida a um chamado maior. 2. A cura do leproso e do paralítico, versículos de Números 12 a 26. Em seguida, um homem cheio de lepra se aproximou de Jesus, humildemente, disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me, versículo de número 12. Jesus, cheio de compaixão, tocou nele e disse: Quero ser limpo, versículo de número 13, e imediatamente a lepra desapareceu. Depois, trouxeram um paralítico carregado por amigos, mas, por causa da multidão, subiram ao telhado e o desceram diante de Jesus. Vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados, versículo de número 20. Os fariseus questionaram, mas Jesus provou sua autoridade tanto para perdoar pecados quanto para curar, dizendo ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito, e vai para a tua casa, versículo de número 24. Essas passagens nos ensinam que Jesus tem poder para curar tanto o corpo quanto a alma. Ele deseja nos purificar, restaurar e nos dar uma nova vida. 3. O chamado de Levi e a parábola do vinho novo, versículos de Números 27 a 39. Jesus viu Levi, um cobrador de impostos, e disse: Segue-me, versículo de número 27. Levi deixou tudo e seguiu Jesus. Ele então ofereceu um grande banquete, onde estavam muitos publicanos. Os fariseus criticaram Jesus por comer com pecadores, mas ele respondeu: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento, versículos de Números 31 e 32. Jesus também falou sobre o vinho novo e os odres velhos, ensinando que aqueles que o seguem precisam estar dispostos a uma transformação completa e a deixar para trás as velhas estruturas. Essa passagem nos ensina que ninguém está fora do alcance da graça de Deus e que seguir a Cristo significa estar pronto para uma mudança radical. O capítulo 5 do Evangelho de Lucas nos traz ensinamentos fundamentais. 1. A pesca milagrosa e o chamado dos discípulos nos ensinam que devemos obedecer a Deus e confiar em sua palavra, pois Ele nos chama para um propósito maior. 2. As curas do leproso e do paralítico revelam que Jesus tem poder para restaurar tanto fisicamente quanto espiritualmente. 3. O chamado de Levi e a necessidade de transformação nos mostram que Jesus convida todos ao arrependimento e a uma nova vida com Ele. Que possamos aprender e viver segundo essas lições, confiando na provisão do Senhor, crendo em seu poder para curar e perdoar, e deixando tudo para seguir a Cristo. Se esta mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever neste canal para que a palavra de Deus alcance mais vidas.
Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.